A segunda coisa, falou que eu faço propagandas, que eu minto, falou aqui que não tem droga, lógico que tem problema de droga. E o que eu falei, e o senhor falou aqui que o que eu estou fazendo é um crime passível de prisão. Olha, eu não entendo de prisão. Acho que o senhor pode me dar algumas aulas disso. Eu nunca fui preso. E eu não respondo a nenhum processo. Eu nunca fui preso e eu não respondo a processo como você. Beleza. Deputado Jordi. Quanto ao meu currículo ser uma droga, eu sou formado na USP, na FGV, Chapel Hill, na Carolina do Norte, Erasmus, em Rotterdam, na Holanda. Tenho diploma reconhecido Tec Monterrey, na Universidade Chinesa de Hong Kong. Meu currículo pode ser ruim? Acho que não, acho que é um bom currículo, mas é muito melhor ter um currículo mais ou menos do que ter ficha corrida ou uma capivara. Muito obrigado. Vamos para o nosso... Ministro, parabéns pela sua atuação e conte conosco. Deputado Zeca Disseu. Infelizmente, as atitudes do ministro proporcionam a essa comissão, obrigam essa comissão a mais um dia que a gente pode classificar como lamentável. É falsa, ministro, a sua acusação de que a comissão optou por esse tema das drogas. Quem trouxe e insiste com esse tema é o senhor, com as suas declarações, com as mentiras que foram propagadas. Felizmente, pela fala da maioria, dá para perceber que a comissão não mede a realidade com a sua régua. A comissão não mede a realidade das universidades, dos alunos, dos professores com a sua régua. Se nós fizéssemos isso, seria razoável, como o senhor afirmar, por exemplo, que na presidência da República há um antro de produção, consumo e venda de cocaína. Então aí os 39 quilos de cocaína até hoje pouco explicados. A gente poderia até dizer, eu estou vendo uma notícia no jornal de hoje aqui, né, que o Papai Noel é um agente de produção, consumo e venda de drogas. Tem aqui, ó, PM flagra árvore de Natal de maconha na Serra Espírito Santo. Uma notícia de jornal, ministro, não pode ser generalizada. Não dá para querer classificar a realidade da educação brasileira a partir desses fatos que você trouxe aqui. Para mim, você mentiu, continua mentindo, além de mentir, propaga informações falsas, e eu quero te dar uma chance aqui de provar o contrário. Não sei se o ministro conhece o artigo 50 da Constituição Federal. Ele dá a nós, deputados, a prerrogativa de fazer requerimento de informações. Então eu quero fazer um aqui verbalmente. E quero te dar uma declaração para que você prove que o que você falou, de fato, você acredita e é verdade e está representado naqueles vídeos. Quero te entregar uma declaração aqui para que você assine, respondendo a um requerimento meu de informação, que tudo que você mostrou ali são fatos reais e verdadeiros. E aí, é claro, como nós temos convicção que aquilo ali é falso, você vai estar incorrendo em crime de responsabilidade. O artigo 38 do Código Penal classifica a calúnia e a propagação da calúnia como um crime passível de prisão. Droga, ministro, é o seu currículo, droga é a sua gestão frente ao MEC. Dê grandeza a esse ministério. O MEC não é uma delegacia de polícia como o senhor tenta transformar as ações. O MEC tem responsabilidades muito maiores que, infelizmente, o senhor insiste em não cumprir, envergonhando não só o seu governo, não só essa pasta, mas envergonhando o nosso país. Para encerrar este bloco, deputada Caroline de Toni. Gostaria que acrescesse o meu tempo de liderança. Com a palavra o ministro. João Campos, parabéns. O senhor foi o primeiro que falou que eu tenho medo. Primeira pessoa, muito tempo, que falou que eu tenho medo. Assim como no Senado teve uma senadora que me chamou de nazista, uma novidade para mim ser chamado de nazista. Primeira vez que eu vejo alguém falar que eu tenho medo. Curioso. Paper,
essa não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu trouxe vários materiais, muita coisa. Fazer o mal, não sou eu que faço mal. O Brasil já está numa situação que fizeram muito mal para as nossas famílias, para as nossas crianças. Eu não sou um vetor do mal. É o oposto. O meu passado corrobora essa frase. Inclusive, com a presença do seu tio lá no Ministério. Se eu sou uma pessoa tão maligna, por que ele trabalha comigo? Eu nem relação tenho com ele, ministro. Não há réplica. Ele é um sujeito pior que você. Não há réplica, deputado João, todos estão respeitando. O ministro escutou respeitosamente o tempo de cada um. E não estou lhe agredindo. Não estou. Eu não chamei de covarde. Tá. Com a palavra, sem réplica, com a palavra. Futurice. O Futurice está sendo amplamente debatido, transparência total. Vem para casa, vem aqui para a Câmara e vem para o Senado. Abriu para o povo, antes de tudo, previamente, meses e meses. Escola cívico-militar. Isso aqui, todo mundo está querendo a escola cívico-militar. É uma loucura não querer deixar as famílias escolherem colocar na escola cívico-militar. Eu não sei por que esse ódio da escola cívico-militar. Ensino integral, eu acho que em muitos anos não havia expansão do ensino integral, já está assinado, já está autorizado a expansão do ensino integral pelo governo federal, com repasse para os estados e municípios. Livro introdutório, comissão externa, eu não fujo, não tenho medo, já falei disso aqui, o senhor chegou acho que depois. Diego Garcia, deputado, muito obrigado, o senhor tem sido muito importante aí no embate, na luta para transformar a educação. Acho que as famílias brasileiras agradecem. O senhor tem sido um defensor ferrenho da escola cívico-militar, dos valores familiares, da busca para o pagador de imposto receber na forma de serviço e não grandes empresários, grandes monopolistas receberem o benefício dos nossos impostos. Então, agradeço muito as suas palavras, o seu apoio, o seu testemunho aqui de todo o trabalho que tem sido feito. Quanto a, só voltando, só atestando, o senhor mesmo corroborou que eu nunca fugi do debate, eu nunca me recusei a vir aqui, eu passei as datas e me coloquei à disposição para vir aqui debater quantas vezes vocês quisessem. Eu nunca tive medo. Quem não deve, não teme. Quantas vezes eu vim aqui, presidente, me coloquei à disposição para vir tantas vezes mais. Isso é uma calúnia. Bom, e Dilvan, acho que foi grosseira a sua colocação. Humildade, bom senso, falou aqui, pegar o beco. Eu não conheço esse linguajar, não é da minha, não frequento. E eu andava assim, e eu andava com alguma frequência lá em São Paulo, Lapa, pegava muito trem. Não é do meu feitio. O meu Twitter é pessoal. Se o senhor usa e vê, está entrando no meu Twitter pessoal, está escrito lá que é pessoal, muito claramente. Então, eu acho que já falei demais. Carla Zambelli, obrigado pela sua colocação. E eu colocaria o seguinte: existe a nossa ética, e como diria o Lenin, existe a ética deles e a nossa ética, onde é falado, a ética burguesa. Esses valores que nós defendemos são fraquezas na visão de Lenin. Mentir. Os fins justificam os meios. O Estado é o novo príncipe. Isso está no livro. Então, ética é um dos valores que eu defendo. Estou aqui para isso. Os fins não justificam os meios. Quanto à questão da plantação, está aqui, está amplamente divulgado. Material, trouxe muito material. E é só dar um Google. Não é tão fácil de achar. Falar que não tem problema de droga no Brasil. Falar que não tem plantação. É assim, de novo, insistir nisso, para mim não faz sentido. A questão do consumo também, consumo desenfreado nas faculdades. Outra mentira que foi dita amplamente esse ano e foi desmentido. Então, veja, se alguém mente aqui, não sou eu. Eu falei várias vezes, é contingenciamento. Gritou-se aqui vários parlamentares, é corte. Não somente descontingenciamos tudo no prazo, como
pela primeira vez em muitos anos. Ainda soltamos 125 milhões a mais. E a outra mentira foi do Enem, que foi amplamente dito que não ia ter Enem, que era um descalabro que estava acontecendo, e foi o melhor Enem de todos os tempos. Quanto aos projetos, eu me coloco aqui à disposição. Ano que vem aqui a Comissão de Educação e votar. Vai ser um prazer, principalmente se a gente conseguir mudar um pouco essa posição. Eu vou deixar o Zeca Dirceu, o deputado Zeca Dirceu, por último. Carolina de Tone. Sim, eu preferia, concordo com a senhora, preferia vir à reunião para discutir os projetos, me coloquei à disposição. É uma realidade a questão das drogas, não é fake news, não é, nessa entrevista que eu dei, não é absolutamente a prevalência do trabalho feito nas universidades. Eu vou repetir, eu quero salvar as universidades federais, eu quero salvar o COP, eu quero salvar as faculdades de medicina, as faculdades de engenharia, odontologia, pesquisa, agronegócio, agronomia, ciências, física. Eu quero salvar essa parte boa das universidades federais. O joio vai matar o trigo, gente. E vai ser usado de desculpa por esses monopolistas que estão cercando o MEC para fechar as federais. Esse discurso está pronto. Eu estou tentando salvar o MEC e as federais. Existe sim interesses de grandes conglomerados na busca do campeão nacional do ensino do Brasil. Monopólios bilionários. Olha, governos passados tiveram os campeões nacionais. Odebrecht, eu posso falar porque está amplamente documentado, acho que não vão me processar falando que havia esquema na Odebrecht. JBS, campeão nacional da carne. Hoje picanha tem marca. A carne é cara, porque só tem um grande campeão nacional. Ele arranca dinheiro do consumidor, ele arranca dinheiro do produtor. Isso é teoria microeconômica básica. Monopólio não faz parte do livre mercado. Está errado. Theodore Roosevelt, no começo do século XX, lutou contra os barões ladrões americanos. E aqui a gente está criando mais barões ladrões. Sim, 80% do ensino está na mão da iniciativa privada. E se o Brasil der certo, e trabalhamos todo dia para o Brasil dar certo, e está dando certo, a educação superior vai crescer, e vai crescer muito no setor privado, no ensino superior. É um grande negócio. E não tem que ser um grande negócio. Ele tem que ser um bom negócio, um negócio justo para quem quiser fazer, com o objetivo de entregar um bom ensino para quem paga por ele e remunerar adequadamente quem está envolvido com isso. Os professores têm que receber bem, quem faz a gestão tem que receber bem, e o aluno tem que ter um bom resultado, e não mais um monopólio no Brasil. Chega de monopólio. Privado. Zeca Dirceu. Mentiras. Se eu contar alguma mentira, eu sou processado. Então, pode me processar. Não, eu não boto o meu nome numa coisa que o senhor escreve, a não ser que um advogado me autorize. A segunda coisa, falou que eu faço propagandas, que eu minto, falou aqui que não tem droga. Lógico que tem problema de droga. E o que eu falei, e o senhor falou aqui que o que eu estou fazendo é um crime passível de prisão. Olha, eu não entendo de prisão. Acho que o senhor pode me dar algumas aulas disso. Eu nunca fui preso. E eu não respondo a nenhum processo. Eu nunca fui preso e eu não respondo a processo como você. Gentileza. Deputado Jordi. Quanto ao meu currículo ser uma droga, eu sou formado na USP, na FGV, Chapel Hill, na Carolina do Norte, Erasmus, em Roterdã, na Holanda. Tenho diploma reconhecido Tec Monterrey, na Universidade Chinesa de Hong Kong. Meu currículo pode ser ruim? Acho que não, acho que é um bom currículo, mas é muito melhor ter um currículo mais ou menos do que ter ficha corrida ou uma capivara. Muito obrigado. Vamos para o nosso quinto bloco. Falarão o deputado Bira do Pindaré, deputada Alice, deputada Soraya, deputado Reginaldo, deputada Caroline de Tone. Gostaria que acrescesse o meu tempo de liderança, por gentileza, presidente. Ministro,
gostaria de fazer um desagravo público, porque o senhor ter de vir aqui nesta comissão de educação para ter que responder sobre um fato... Presidente, eu vou pedir para começar de novo, porque... Recompor o tempo da deputada Caroline de Tone. Desde o início que eu começo a me falar novamente, por gentileza, presidente. Peço que recomece os 8 minutos. Obrigada. Ministro, eu lamento que o senhor tenha que vir a esta comissão para ter que falar de um assunto que é um fato público e notório. Há décadas, nós sabemos que as universidades federais têm sido locais de livre consumo de drogas e muitas vezes de comércio de drogas, como o senhor trouxe aqui notícias de vários portais nacionalmente conhecidos, de emissoras consagradas, ou seja, o senhor nada mais fez do que demonstrar fatos concretos que todos nós é de conhecimento público e notório. Essa informação nos preocupa. É alarmante saber que 50% dos alunos das universidades tenham contato ou já tenham feito uso de drogas. Então, essa preocupação, o ministro trouxe aqui de que lamenta esse fato. Ou seja, ele não só esclareceu que a intenção dele é justamente aplacar esse problema, esse grave problema do uso de drogas e dessa escravidão que as drogas causam às pessoas. Mas por que isso acontece nas universidades? Por causa do desvirtuamento do princípio constitucional da autonomia universitária. O ministro já falou aqui, totalmente favorável à autonomia da pesquisa das universidades. O que não dá para acontecer é um desvirtuamento desse princípio. E por que a gente fala isso? Porque, na verdade, o que se tenta interpretar, os gestores, e a gente sabe que as universidades têm servido como um verdadeiro laboratório da aplicação da teoria crítica e desse ramo marxista, é um verdadeiro laboratório para a manipulação das mentes dos nossos jovens, que muitas vezes entram, e eu falo isso com experiência familiar, de educação conservadora, que vai para a Universidade Federal e são totalmente modificados na sua forma de pensar e enxergar o mundo. Então, as universidades há décadas são instrumentos de ações político-partidárias por parte da esquerda e por meio de ações de manipulação da mente desses jovens, que só tem uma visão da história e é a visão revolucionária. Então, a esquerda, ela crê que a autonomia universitária seria, em verdade, uma soberania. A universidade se torna, assim, um território sem lei, onde a polícia, que deve prestar a segurança pública em todo o território nacional, é impedida de entrar na universidade. E aí o que acontece? É aquilo que a gente viu aqui, amplamente divulgado pelo ministro, os diretórios acadêmicos pichados, tem urina, teve uma das notícias ali, uso de droga. Os seguranças das universidades, quem presta segurança ali, simplesmente ignora. Então, como a gente sabe, a teoria crítica, que é amplamente difundida nas universidades, ela visa quebrar o paradigma da burguesia para quebrar essa visão, né, de uma sociedade de classes, onde se quer quebrar essas classes. E a gente tira, assim, a gente vê o consumo de droga assim, como uma quebra desses paradigmas mais conservadores. Inclusive, a gente questiona até se subverte essa ótica de autoridade do professor dentro da sala de aula. Agora, ministro, uma coisa importante. A quem interessa esse monopólio bilionário do orçamento da educação pública brasileira? E eu acho que são aqui dois ramos a quem interessa. Primeiro, que é a própria esquerda, né, que aparelhou as universidades durante décadas, que quer colocá-la a servir seus próprios interesses revolucionários, usando seja para doutrinar os jovens, seja para ações político-partidárias. E o exemplo disso veio com as recentes... Desde 2016 eu lido com isso, eu fui advogada voluntária de um grupo de alunos que queriam estudar, estavam sendo impedidos pelos invasores, que se chamam ocupantes. Está lá no mini manual do guerrilheiro urbano do Marighella, como se faz uma ocupação em universidade. E aí nem a polícia pode ir lá para botar ordem no local. Então, está tudo escrito como tem que ser esse movimento revolucionário dentro das universidades. Então, administrar esse orçamento bilionário interessa, sim, à esquerda, manter esse monopólio nessa gestão por meio, muitas vezes, de reitores que administram, então, como querem, o dinheiro do pagador de impostos,
que se cria uma verdadeira anarquia universitária, onde a gente não... Essa autonomia dá a chancela a todo tipo de gerência, que a gente nem imagina o que seja, que aconteça lá dentro. E também interessa grandes conglomerados privados, que são os grandes campeões nacionais que o senhor colocou aqui, que é um tema que a gente tem que se aprofundar, porque nesse Congresso Nacional tem muita gente que milita por essa causa também, de diversos partidos. Para quê? Para dominar o setor da educação, que é para acabar com a universidade pública, que é para privatizar o ensino. Tem grandes interesses econômicos envolvidos, até porque, salvo o melhor engano, ministro, não é 80%. Ministro, salvo o melhor juízo, é 70% ou 80% do ensino superior que é privado. Já está em 70% ou 80%. Ou seja, já tem grandes interesses de grandes corporações sendo atendidas com o orçamento público da educação. Agora, o governo passado, ele aplicava uma espécie de fascismo no Brasil, que é associar aos amigos do rei, ao governante, alguns grupos econômicos. Como foi o caso o Petrolão demonstrou. Então, é esse tipo de gestão pública do dinheiro da educação que a gente quer, do orçamento bilionário da educação? Será que não pode haver aí uma união desses dois grandes interesses? E eu quero que o senhor fale sobre isso, ministro, porque a gente está lidando aqui com o dinheiro do pagador de impostos. E a gente não quer que esse dinheiro seja utilizado nem para doutrinação, nem para interesse de grandes grupos econômicos. Então, ministro, queria parabenizar pelo trabalho. Não é fácil ter que reconstruir a educação brasileira. Os números do governo passado deixaram o Brasil nas piores colocações dos testes internacionais de educação, e o seu trabalho tem sido sério e constante no intuito de reerguer a educação brasileira. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Com a palavra, o ministro. João Campos.